Olá pessoal, vamos aqui a um exemplo ao qual usaremos a equação do movimento uniforme variado para resolvê-los, a equação da posição. O motorista, o problema nos diz: o motorista dirige seu carro a uma velocidade de 108 km por hora quando avista a placa de pare. Ao adicionar os freios, ocorre uma desaceleração constante e o carro leva um tempo de 3 segundos até parar completamente. A distância percorrida pelo automóvel até a frenagem total é de... Ou seja, ele quer saber qual a distância desde o momento em que o motorista pisou no freio até parar. Qual é essa distância que o carro percorreu, para parar completamente. Então, basicamente, é isso que o problema nos pede. Vamos agora observar as unidades de medida. Se você observar, a velocidade está em km por hora. E o tempo está em segundos. As unidades de tempo não estão equivalentes. Uma está em segundo e a outra em horas, km por hora. Então eu vou transformar 108 km por hora em metros por segundo. Como que faz isso? Para transformar km por hora em metros por segundo, nós dividimos o valor por 3,6. Ou seja, divide 108 por 3,6, eu vou obter o valor em metros por segundo. Se fosse ao contrário, se fosse metros por segundo em km por hora, aí eu multiplicaria o valor por 3,6. Mas o nosso problema aqui, a gente vai dividir 108 km por hora por 3,6, que nos dá um total de 30 metros por segundo. Então 108 km por hora é o mesmo que 30 metros por segundo. Agora que as unidades estão equivalentes, vamos resolver o nosso problema. Primeiro, nós vamos encontrar a aceleração, porque nós não temos essa aceleração. Se você observar, o problema nos dá duas variáveis, duas incógnitas, que é a distância que ele percorreu durante a frenagem e a aceleração, que também nós não temos. Para encontrar a aceleração, utilizaremos aquela equação que a gente viu na aula passada, aquela equaçãozinha básica, a qual a aceleração é a minha variação da velocidade dividido pela variação de tempo. Qual é a minha velocidade final? Considerando que o carro começou a frear, ele estava em movimento, e ele só parou de frear quando ele estava parado, então a minha velocidade final é 0. E a minha velocidade inicial é o 30 metros por segundo. Então ele estava a 30 metros por segundo, começou a frear, freou até parar e chegou à velocidade 0. Então a minha velocidade final é 0 e a minha inicial é 30. Então 0 menos 30, menos 30. O meu tempo, considerando o meu tempo como o final a 3 segundos e o tempo inicial 0, então 3 menos 0 seria 3. Então, dividindo 30 para 3, a minha aceleração será 10 metros por segundo negativo. Por que é negativo? Porque o veículo está parando. Agora que nós temos a nossa aceleração pronta, agora vamos ao deslocamento, que será, portanto, por essa equação que a gente também viu na aula passada. Adicionando os valores que a gente tem, os dados que nós temos, que conseguimos nela, obteremos o resultado. Quem é que é o meu espaço inicial? O espaço inicial nós falamos que é, a partir do momento que ele começou a frear, vamos considerar 0. Beleza, então ele corta. Mais a velocidade inicial vezes o tempo. Qual que é a nossa velocidade inicial? A nossa velocidade inicial seria a velocidade a qual o problema nos deu, que é 30. Vezes qual é o nosso tempo, a qual o veículo começou até parar, seria 3. 30 vezes 3. Menos, por que é menos? Por causa da aceleração, que é negativa. Então, quem é a minha aceleração? É 10. O meu tempo continua sendo 3, e no caso pela equação 3 ao quadrado, dividido por 2. O 2 também é da equação. Organizando os termos e multiplicando, 30 vezes 3 seria 90. Permanece o meu sinal. E todo esse conjunto aqui, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 10 vai dar 90, dividido por 2, 45.
Então chegamos ao meu deslocamento seria 30 menos 45, que nos dá 45 metros. Ou seja, o veículo percorreu 45 metros freando até o momento no qual ele parou completamente. Isso é o que o problema queria que nós descobríssemos.